O primeiro curso se chama Digital Innovation One, o segundo Marketing Digital da Heroes Park e o terceiro seria Cogna. Criado pela Continental, primeiro o autônomo usava dispositivos eletromecânicos e cabo de aço para andar sozinho. Nos anos de 1930, americanos como o empresário John Liceu, nascido em 1892 e faleceu em 1962, faziam shows pelos países com automóveis radiocontrolados, que ficaram conhecidos como Planto Alto ou Magic Car. Esses carros aceleravam, freavam e faziam curvas e buzinavam sem qualquer pessoa a bordo. Eles não eram autônomos porque haviam um operador remoto, mas já eram considerados uma alternativa de transporte seguro, com os comandos deixados a cargo de especialistas. Atualmente, os carros que circulam pelas ruas de todo o planeta já possuem algumas habilidades autônomas, mas estima-se que os veículos totalmente autônomos cheguem às ruas por volta de 2030. Até lá, os carros ganharão autonomia em etapas segundo classificação estabelecida pela SAI, Sociedade de Engenharia da Mobilidade. Assim como os carros acionados por controle remoto, os autônomos de hoje são vistos pelas indústrias como a solução para acabar com os acidentes de trânsito, captando informações do ambiente, vias pedestres, ciclistas e de outros veículos. O sistema inteligente serão capazes de promover mobilidade com total segurança. Muito antes de os computadores se tornarem parte fundamental do nosso dia a dia, diversos cineastas fizeram filmes de inteligência artificial, pois imaginavam como seria um mundo onde as máquinas alcançassem um nível de consciência similar ou superior ao nosso. A sétima arte é conhecida por discutir nossa realidade, acertando em previsões sobre o futuro da humanidade de forma geral. Por isso, a presença constante de inteligência artificial em filmes nos fascina ao apresentar algumas possibilidades, magníficas ou sombrias, sobre o desenvolvimento cada vez mais intenso dessas inovações. Por meio dessas obras, refletimos sobre o papel da tecnologia em nossas vidas e nas formas como ele muda a maneira que nos relacionamos conosco e uns com os outros. Alguns filmes que abordam o tema inteligência artificial são Metrópolis, de 1927, 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 1968, Westworld, Onde Ninguém Tem Alma, de 1973, Blade Runner, de 1982, O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final, de 1991, O Fantasma do Futuro, de 1995, Matrix, de 1999, e Inteligência Artificial, de 2001. E o mais atual é Ela, de 2013. Profissões como maquinista já foram substituídas por máquinas. Acredita-se que por volta de 2020, a automatização será responsável pela perda de 5 milhões de postos de trabalho em apenas 15 países desenvolvidos. Motoristas de caminhões. Cerca de 3.500 milhões de motoristas de caminhões atuam nos Estados Unidos. Em menos de uma década, um terço de caminhões funcionará de forma autônoma, sem a necessidade de um motorista. Operários. O chamado sistema SAM é capaz de colocar 1.200 tijolos por dia, contra 300 ou 500 de um ser humano. Trata-se apenas do começo da automatização da construção. Guindastes e tratores de esteira também serão operados para a inteligência artificial. Setor jurídico. Segundo o relatório, 39% dos empregados no setor jurídico serão substituídos pela inteligência artificial até o ano letivo de 2020. Embora já opere nesse campo, a inteligência artificial se ocupa atualmente apenas de inquéritos, busca de dados eletrônicos e análise de contratos.
doutores e equipe médica. Atualmente já existem robôs trabalhando no campo da medicina, ou tendência que continuará crescendo. Contabilidade. Nesse setor, a inteligência artificial não só costuma ser mais rápida que o ser humano, como muito mais eficaz. Não comete erros. Também está em perigo a extinção o trabalho de analistas financeiros, escritores de relatório, à exceção dos romancistas, cuja imaginação ainda é necessária. O resto dos escritores será substituído por sistemas autônomos da escrita. A cada dia, as máquinas capazes de aprender a redigir avançam um pouco mais. Vendedores. O comércio eletrônico já é deixado os vendedores sem trabalho. Eles serão substituídos por algoritmos capazes de gerenciar a logística e estoque de produtos. Um grande e famoso escritor estudioso chamado Isaac Asimov acabou fazendo uma obra chamada Três Leis da Robótica, dando o objetivo de poder existir humanos e robôs com a racionalidade maior. A primeira lei é: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Lei 2 seria: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Terceira lei: o robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. O Ministério da Economia foi o ponto de encontro no dia 21/5/2019 para a discussão sobre o impacto da inteligência artificial na sociedade. Especialistas do governo, da academia e do setor privado destacaram que a inteligência artificial já era uma realidade e que precisa ser cada vez mais pensada e discutida para estabelecer seus limites éticos e aproveitar os benefícios e as outras oportunidades que ela gera. O secretário do Governo Digital do Ministério da Economia, Luiz Felipe Monteiro, falou sobre a importância do governo fomentar a economia digital, fortemente baseado em dados, para que o uso de inteligência gere cada vez mais oportunidades, com novos modelos de negócio em um mundo em que todos os dispositivos estarão conectados, produzindo e consumindo dados e gerando riqueza. A inteligência artificial já existe entre nós. Isso não é nenhuma utopia no Brasil. Inclusive, a inteligência artificial tem sido utilizada para diversos fins, assim como na maior parte do planeta. A inteligência artificial tem evoluído muito e rapidamente. Hoje, qualquer pessoa que usa a internet e aplicativos simples no celular já tem mais contato com a inteligência artificial do que imagina. E mesmo quem não vive online já pode estar convivendo com robôs inteligentes sem saber. Inteligência artificial é quando o computador consegue aprender com experiências anteriores de modo que consiga responder ou fazer previsões de maneira assertiva e que pareça natural para a mente humana. Alguns exemplos de inteligência artificial no cotidiano são os aplicativos de rotas, como o Razor e o Google Maps. Também o e-commerce, busca na internet e robot, games, finanças e câmeras de segurança, assim como as inteligências artificiais instaladas no celular, como a Siri e outras.
Apesar dos altos e baixos da evolução da inteligência artificial no passado, hoje temos uma combinação de capacidade computacional, dados e algoritmos que permite aos computadores realizar tarefas impensáveis há uma década. E com a evolução exponencial da tecnologia e dos algoritmos, muita coisa inovadora e surpreendente acontecerá nos próximos anos. Muitas tecnologias que causaram grandes mudanças no cenário de negócios e na sociedade já estão em uso hoje, embora ainda de forma limitada. Por exemplo, a compreensão de linguagem natural. Há 10 anos era quase impraticável interagir com computadores em linguagem natural. E hoje temos exemplos reais, como a Siri, da Apple, o Google Now, a Cortana, da Microsoft e o Echo, da Amazon. Ainda não são 100% precisos, é verdade, mas há 10 anos era impensável termos uma interface dessa no nosso bolso em um smartphone. Algoritmos inteligentes já estão inseridos nas nossas atividades diárias e nem percebemos. Quando vemos um filme na Netflix ou recomendamos um livro na Amazon, por trás dessa escolha há uma influência de algoritmos de recomendação. A sugestão de caminho proposto pelo Waze ou a precificação de uma corrida pelo Uber também são baseados em algoritmos. Aprovação ou negação de crédito são baseados em algoritmos. Preços dinâmicos para passagens aéreas são estipulados por algoritmos. A onipresente pesquisa que fazemos no Google é um sistema de inteligência artificial.